Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Aleluia, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em
Espírito Santo. Quantas lutas, quantas dificuldades, Senhor. Mas sabemos que em Teus braços, Senhor, a gente tem um descanso, Senhor. Oh, Espírito Santo. Em Teus braços, Senhor. Em Teus braços a gente tem um descanso, Senhor. A gente temos refrigério, Senhor. Em Teus braços, Senhor. Somente em Teus braços, Senhor. Somente em Teus braços, Senhor. Oh, Espírito Santo, somente em Teus braços, Senhor. A gente temos, Senhor, tranquilidade, Pai. A gente tem, Senhor, tranquilidade, Senhor. A gente pode respirar, ó Deus. Oh, Senhor, nesse momento abraça-nos, ó Deus. Nos abraça, Senhor. Venha, Senhor, estar, Senhor, com cada um aqui, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor guarda, Senhor, que o Senhor protege, que nada acontece sem a Tua vontade, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Em Teus braços, Senhor. Somente em Teus braços, Senhor, a gente temos descanso. Somente em Teus braços, Senhor, a gente temos descanso. Aleluia, senhoras, aleluia. Ao meu discípulo amado. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Quem pode me ajudar aqui trazendo pedestal? Deixa eu ver se o Nilson me ajuda aqui, porque eu ainda não sou de pular muito no púlpito, então fico mais na mesma posição e alivio o braço um pouco. Já desejei a paz, a gente se empenha por alcançar essa paz. Eu desejo muita paz para os irmãos, embora, como profeta Daniel, traga profecias que não são de paz. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Alabaxere, cuida, cantarai. Amém, amém, amém. E é sobre isso que eu queria falar, trazendo uma palavra de Deus. O Senhor nos alerta sobre o mundo. Eu não vim trazer paz, mas trazer espada. Nós estamos numa guerra espiritual. E ontem mesmo houve uma profecia lá em Friburgo que me fez tremer. E eu confesso aos irmãos que eu tremi. Junto com aquilo que Deus revela do que vai acontecer ao país, Ele revela o depois, a graça que Ele vai derramar sobre o seu povo, o papel que nós vamos ter nisso tudo e a responsabilidade aumentada nisso tudo. Isso me faz tremer bastante. Nós não desprezamos profecias, a Bíblia manda a gente agir assim, mas também não aceitamos qualquer profecia. Isso tem que ser analisado, conferido de acordo com a Bíblia e também conferido com os outros profetas, porque o Espírito de Deus é um só, ele não é Deus de confusão nem de divisão, amém? Deus nos revela coisas que vão acontecer. Agora mesmo eu estava aqui nessa oração tremendo, o Senhor me mostrou um tipo pai de santo, com aquela vestimenta branca cheia de coisas, eu não entendo disto, e ele estava meio forte, assim, uma cor mais puxada e já de uma certa idade, me pareceu assim um demônio bem velho, e ele estendeu a mão para quê? Para o meio dos irmãos, aquele braço, né, vestido de branco até aqui, o dedo cheio de anéis e uma pulseira, não sei o que significa aquilo, cheio de contas, né, que a pulseira era colocada nesse braço. Eu não entendo bem, não sei discernir bem isso, mas eu creio com toda certeza que as lutas vão aumentar. Pastor Marcos Paulo, as lutas já têm sido grandes, daqui por diante elas vão aumentar. Deus tem revelado sobre o país tempos difíceis, agora com as eleições, e as coisas vão piorar bastante. Eu tenho sentido uma pressão espiritual em todos os lugares. Todos os nossos irmãos obreiros, todos os nossos irmãos estão vendo a luta aumentar. Eu acredito que o diabo conseguiu unir todos os seus demônios aqui no Brasil para atuar. Eu acho que ele importou um pouco de demônios de outros países também para vir fazer mais pressão no Brasil. Então nós vamos ver até as eleições e depois das eleições muitas coisas
acontecerem. Deus nos quer preparados na presença dEle para agradarmos a Deus. Bom, eu estava tão alegre aqui, eu acho que não é bem do perfil do pastor Marcos Paulo fazer isso, passar a palavra logo. Ele gostaria de ouvir muitos irmãos, eu sei disso, todo mundo sabe disso, é uma alegria. Eu estava ouvindo o pastor Marcos Paulo, a memória boa, lembrando de tantas coisas gostosas, eu estava me emocionando muito. Só que eu me emociono, eu não saio pulando, eu emociono, me alegro, às vezes dou umas risadas, é alegria a visitação de Deus. Estava emocionado e desejando que ele continuasse. A história estava boa, eu gosto de ouvir histórias. Aliás, eu digo que contar histórias é uma boa maneira de evangelizar. Nós estamos numa situação muito interessante. Aqui, os irmãos conhecem, prefeito evangélico e prefeito que não tem relacionamento com os evangélicos, não é eleito aqui. A maioria esmagadora da população é evangélica. E os que não são, a maioria são desviados, afastados. Então, os evangélicos são maioria nesse município e em vários outros da periferia do Rio de Janeiro. E aqui, então, nós estamos num ambiente onde praticamente todos são evangelizados, ou já conhecem o evangelho de alguma maneira. E nesse ambiente, quem não é do Senhor, ou está vacinado contra o evangelho, a pessoa nem quer ouvir mais. E é muito comum a gente encontrar um jovem, uma jovem, e a gente pergunta: e aí, o seu pai, você tem evangelizado? Ah, não adianta, ele não quer ouvir, ele já ouviu muito, não adianta. Aí eu digo: então faça o seguinte, mude um pouco de tática. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. A fé vem assim. Então, você não tem que exortar a pessoa, nem pedir para tomar decisão, não tem que dar conselho moral, mandar parar de fumar, de beber, de prostituir, não tem que fazer nada disso, só tem que trazer a palavra de Deus. Então, cada cristão aprenda a contar a história da Bíblia, conte a história da mulher samaritana, conte a história da Esther, da Ruth, conte lá do Moisés, conte lá do Adão e Eva e dos ancestrais, conte lá a história dos patriarcas de Abraão, faça o que a novela está fazendo aí. Novela está fazendo muito sucesso contando histórias da Bíblia. Eles se ilustram, floreiam um pouco, mas estão contando história da Bíblia, estão descobrindo que existe uma grande audiência que gosta de histórias da Bíblia. Por que a gente não se torna um contador de história da Bíblia? Então, diga o seguinte: seu pai, se você fizer apelo, exortar, ele não vai gostar. Mas então conte a história da Bíblia. Ouvir história todo mundo gosta. Amém? Amém. Todo mundo gosta de ouvir história. Conte a história. Lá pelas tantas, a pessoa já vai estar começando a crer se a gente contar a história da Bíblia. Ou seja, falar a palavra de Deus. Fale o que a Bíblia diz. Leia aquilo, entenda e conte com suas palavras o que você entendeu. Conte a história, deixa o resto com o Senhor. Não faça aplicação, exortação, isso às vezes pega muito mal. A pessoa se sente mal quando a gente já chega e já vem sermão, vai me exortar, parar de fumar, e exortar para ir para a igreja, já vem. A pessoa já está prevenida, vacinada, então a gente não vai fazer nada disso, só vai contar a história. No final, eu posso orar? Tá, orar pode. Então tá bom, Senhor, glorificado seja o teu nome, tal. Entrega essa pessoa, abençoa, Senhor, revela-te a ela e pronto. Isso abre caminho. É bom a gente aprender a falar, mas isso é a ordem de Jesus, a gente tem que falar a palavra de Deus. Amém? Eu não vou ficar fazendo menção a muitos irmãos aqui, Deus sabe da alegria que eu tenho com muitos aqui, me emocionei em ver muitos irmãos aqui, isso aí, meu coração está assim, alegre, palpitando com isto, e eu me somo aqui com muitos outros também que estão muito felizes, além do pastor Marcos Paulo, é claro, né? Mais de 50 anos de ministério, meus irmãos, eu tremo ainda em trazer a palavra de Deus, eu tremo
oro, pergunto a Deus, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua graça. Eu estou como criança aqui, como Jeremias, não passo de uma criança, eu preciso muito da Tua misericórdia. Fala ao coração de cada irmão, de cada irmã, o Senhor é um Deus maravilhoso. Então nós já oramos, eu quero trazer a palavra que Deus me deu, e então, deixando por um lado agora a nossa alegria, gratidão a Deus por tudo que o Senhor fez aqui, quantas maravilhas, quantas vezes aqui, quantas experiências gostosas, quantas pessoas passaram pelo nosso caminho, tudo isso enche o nosso coração de alegria e de gratidão a Deus, e eu louvo a Deus por isso, pelas pessoas, eu valorizo, procuro valorizar as pessoas, e isso é algo que Deus colocou no meu coração, e as pessoas realmente são importantes para mim. Mas agora vamos à palavra que Deus dá, em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós lemos há poucos dias, na nossa leitura diária, nós procuramos ler a Bíblia toda num ano. A maioria dos irmãos acompanham. Aqueles que não têm muita cultura, aqueles que não têm muito estudo, nós temos 4 vezes durante o dia na rádio a leitura da Bíblia, em 4 versões diferentes. 6h30 da manhã, 9h30, eu acho que é 4h30 da tarde, depois à noite, eu acho que é 9h30 da noite. Na rádio nós estamos lendo a Bíblia, e mesmo quem já leu, é bom escutar. Você já leu numa versão, tem a leitura em outras versões diferentes. Eu estou lendo, esse ano, uma das vezes que eu estou lendo, na Bíblia Católica, a oficial, da CNBB. Estou gostando muito, achando muito interessante e aprendendo muito. Essencialmente, não há diferença da nossa Bíblia. Isso é incrível, impressionante. Não há diferença. É uma Bíblia muito edificante, e a pessoa que quer o Senhor vai encontrar o Senhor na Bíblia Católica também. E ela não difere da nossa. Aqueles outros livros que tem a mais não guerreiam contra os outros, não furam a unidade da Bíblia. É algo muito interessante, e os próprios autores estudiosos católicos reconhecem que eles foram canonizados depois, e que eles não têm aquela base para a fé que os outros livros da Bíblia têm, mas eles não atrapalham também, e estão todos no Antigo Testamento, nenhum deles no Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente o mesmo. Então isso traz para nós muita segurança. A Bíblia é um milagre que Deus fez acontecer durante os séculos, para chegar inteira, firme, digna de confiança, de fé. Nós temos essa firmeza, e então nós estamos lendo e recomendando a leitura. Esse é um dos assuntos, e com ele encerra este capítulo que eu quero ler com vocês, sobre a importância da palavra de Deus. Nós procuramos ajudar, e inclusive as crianças, todos, há versões da Bíblia numa linguagem bem mais simples para crianças, linguagem de hoje, por exemplo, e há Bíblias assim ilustradas para crianças. Há uma agora que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou, de vez em quando eu falo nela, a Bíblia do Mundo do Otávio. É uma Bíblia deliciosa, só em letras maiúsculas. É para criança assim que está sendo alfabetizada, em letras maiúsculas, a gente chama de caixa alta, e bem ilustrada, e as historinhas que traz, os comentários, os poucos comentários realçando a história da Bíblia, são para crianças assim que alfabetizadas. Então é interessantíssimo, e a gente deve valorizar isso, as crianças pegarem amor à Bíblia. Se elas pegam uma Bíblia com uma linguagem muito complicada, não vão entender muita coisa e acabam perdendo o ânimo e o estímulo. Assim, nós também, existem palavras que são complicadas e difíceis, que às vezes atrapalham um pouco, mas quando a gente confere com outras versões, aí há palavras diferentes que ajudam a esclarecer, isso faz com que a ficha caia, abre o entendimento, e a gente começa a gostar muito mais. É como também as Bíblias com letra maior, né? Pessoas já
meio de idade, que tem que usar óculos e tal, às vezes a letrinha muito pequena desanima. Mas quando aquela letra grande, né, que clareia tudo, a gente entende, coisa gostosa ler a Bíblia assim. Pois é, seja como for, a gente deve pegar esse gosto pela leitura da Bíblia e passar para outros também. É a recomendação final com a qual conclui esse texto, que o apóstolo Paulo deixa para o seu filho Timóteo. Esse é um livro, segunda carta a Timóteo, com o qual, segundo os estudiosos, o apóstolo Paulo encerrou seus escritos. Ele já estava sentindo a morte perto, ele pôde dizer, olha, a minha partida já está chegando, eu já combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora estou esperando a coroa da justiça que Deus reservou para mim e para todos quantos amam a sua vinda. E, de fato, a história diz, não a Bíblia, mas a história diz que pouco tempo depois ele morreu, foi decapitado lá em Roma. Mas já tinha completado a sua carreira, deixado para nós um tesouro precioso. As cartas que ele escreveu são a base, basicamente, da nossa doutrina cristã. O apóstolo Paulo foi alguém que viveu bem, e Deus quer que a gente viva bem essa vida. É só uma, a gente tem que aproveitar cada dia, deixar um legado bom. Se o Senhor nos chamar amanhã, hoje ainda, a gente queira trabalhar para Deus fazendo alguma coisa de boa. E alguém pode dizer amém? Amém. Então vamos ler. Sabe, porém, isto, ó Timóteo, nos últimos dias, nós já estamos vivendo esse tempo, sobrevirão tempos difíceis que nós estamos vivendo. E ele passa a descrever a realidade. Pois os homens serão, e já são, egoístas, tudo para si, os outros que se danem, eu quero o meu quinhão, o meu pedaço primeiro. Serão avarentos, tudo pelo dinheiro, até pisar no pescoço da mãe, se for por causa de dinheiro. Há pessoas capazes disso. Ele está descrevendo, de modo geral, a realidade em nossos dias. Pessoas serão jactanciosas, e em outra versão, na católica, diz que serão presunçosas. Pessoas, né, querendo contar vantagens, serem importantes, proclamarem a sua importância. Serão arrogantes e transmitindo grandeza, blasfemadores, que não só falam mal de Deus, mas também pode ser entendido como pessoas caluniadoras, que fazem fofoca dos outros, pessoas que não temem falar mal. Então nós vivemos um ambiente assim, muito difícil com as pessoas. Pessoas serão desobedientes aos pais, até nas escolas isso está sendo ensinado. E a gente fica muito triste com o que as crianças aprendem nos desenhos animados, na internet, na televisão, nas escolas, aprendem a serem desobedientes aos pais desde pequenos. É a nossa realidade. Quem é pai de criança pequena sabe a luta, a dificuldade que tem em querer ensinar o caminho de Deus. Também serão ingratos. As pessoas, por serem egoístas, são também ingratas, não reconhecem, não agradecem, não valorizam o que as outras pessoas fazem por elas. Serão irreverentes também, traduzido como ímpios, pessoas irreverentes, não têm temor a Deus, não têm reverência, respeito aos ambientes, não têm respeito às autoridades constituídas. São desafeiçoados, sem qualquer gesto de afeição, carinho ou consideração para com o outro. As pessoas serão implacáveis, pessoas que vão fazer a maldade, não parar, serão cruéis, inimigos do bem. A gente vive um ambiente assim, pessoas de todo tipo, traidores,
atrevidos, enfatuados ou presunçosos também, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A realidade, eu fiquei estarrecido com o que eu li sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Todos sabem que a Ucrânia invadiu, essa é a versão que vem para o mundo ocidental. A Rússia invadiu a Ucrânia. Pobrezinha da Ucrânia, está sendo ajudada pelos países do Ocidente, mas a realidade é um pouco diferente. Eles são farinha no mesmo saco, eles são iguais. A Kiev da Ucrânia foi capital da Rússia, e a Rússia estava, na verdade, quase que como que se defendendo, eles alegam isso, estavam se defendendo dos Estados Unidos, que sorrateiramente estavam ampliando sua influência sobre os países e chegando perto de Moscou. Então, eles, para se defender, acharam que era necessário. Perderam muitas vidas ali, sacrificaram muitas vidas, a Rússia, porque, na verdade, a guerra não é contra a Ucrânia, é contra os Estados Unidos, com dinheiro dos Estados Unidos, arma dos Estados Unidos, e munição e voluntários mercenários que os Estados Unidos estão pagando. Então, a guerra não é contra a Ucrânia, é contra os Estados Unidos, que estão rindo à toa. E agora, a Rússia ameaçou lançar bomba atômica. Os Estados Unidos denunciaram que a Rússia fabricou ultimamente mais de 2.000 bombinhas atômicas, bombas atômicas pequenas, chamadas bombas atômicas táticas, que são assim, do tamanho, às vezes, até menor do que a que foi lançado sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Basta uma bombinha pequena para fazer um estrago grande se jogada numa cidade. E a Rússia tem muitas e está ameaçando usar. Os Estados Unidos estão rindo à toa, estão gostando e distribuindo pílulas de iodo para a população da Ucrânia. Se realmente isso acontecer, uma das maneiras de combater o efeito da radiação é tomando pílula de iodo. Mas aí o que me estarreceu foi que grupos da Ucrânia, conversando entre si, já tinham programado, e já tinha mais de 15.000 pessoas da Ucrânia programando. Olha, se realmente a Rússia lançar bomba aqui, nós vamos subir para o alto da montanha e vamos fazer sexo coletivo de tudo quanto é jeito lá. E aí vai ser liberado. Já que a gente vai ter que morrer mesmo, então vamos morrer assim, fazendo sexo coletivo de tudo quanto é jeito. Ucrânia, o ambiente na Ucrânia, assim, isso me estarreceu. A pessoa valoriza tanto o prazer, gostaria de fazer aquilo, mas não faz porque tem medo do que os outros vão pensar, mas já que vão morrer mesmo, agora seja liberado, faça tudo, programa sem lei, para fazer tudo que eles querem, têm vontade de fazer. Pecado, pecado, pecado. Deus nunca entra em nada ali. Então, por umas coisas assim, a gente vai entendendo porque Deus está permitindo que essa guerra aconteça exatamente ali dentro da Ucrânia. Eles conhecem bem o Evangelho, muito bem, e os que querem o Senhor estão buscando o Senhor. Inclusive, eu ouvi de um missionário, assim, no nosso relacionamento, que estava um trabalho bonito dentro da Ucrânia, formação de líderes e obreiros para os países lá russos, da Ásia Central, que são hostis ao Evangelho. Então, Deus sabe o que faz, mas não é só lá, a coisa vai se expandir por outros lugares do mundo. Nós estamos nos últimos dias, apesar de todo esse temor, ameaça de bomba atômica, as pessoas continuam amigas dos prazeres, desprezando o temor a Deus, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Infelizmente, é o tipo de gente neste mundo que nós encontramos. Agora a coisa pega quando ele continua. Tendo forma de piedade, eles negam o poder da piedade, de buscar a Deus. Esse ambiente de libertinagem está entrando dentro
das igrejas. E está atingindo pessoas que estão usando a igreja como um palco para fazerem o que eles querem, o seu eu, a sua vaidade, a sua soberba. E a recomendação, então, ele já diz antecipadamente, depois ele vai detalhar o que essas pessoas fazem, esses obreiros estão fazendo. Foge, Timóteo, foge desse tipo de obreiros que não tem vida. E depois ele vai detalhar isso. Essas pessoas que têm forma de piedade, botam paletó e gravata, que abrem igrejas, mas o coração deles está no dinheiro, no pecado, na carnalidade e não no temor a Deus. Então, foge dessa gente. Entre eles, versículo 6, estão acompanhando, amém? Entre eles se encontram aqueles que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. A gente não sabe por que essa expressão, o que isso quer significar, talvez mulheres assim muito ingênuas, bobinhas, né? Sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e não podem chegar ao conhecimento da verdade. Interessante, que tipo de mulheres será que a gente conhece? Será que estão perto da gente? Vamos entender isso daqui. Mulheres sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões. Onde é que isso está acontecendo? Dentro de casa, na frente da TV Globo, por exemplo. Uma obra consagrada a Satanás, onde tudo ali é venenoso. E mulheres estão embevecidas, bebendo aquela sensualidade, aquela obra maligna, e assistindo aquelas novelas, aquilo acende os anseios. A mulher pode ser até de mais idade, aquilo acende um desejo de querer casar, e ela começa a entrar em site de relacionamento e sai procurando homens, acha que aquilo é normal. O Senhor valoriza um casamento direito, feito na presença de Deus, pensado, programado, antes de entrar no sexo. Tem que conversar tudo, tem que ser algo que tenha aprovação de Deus. É bom solicitar conselhos às pessoas que têm experiência. O casamento é para ser valorizado e respeitado, não é para se fazer ajuntamento de qualquer jeito. Então, o diabo coloca no coração dessas mulheres esse desejo de sair praticando o sexo, porque é isso que elas estão vendo lá nas telas da televisão, na internet. E o pior, ando jogando para crianças também, menininhas, a menininha que o baile funk, etc., ela já fica com os hormônios à flor da pele, com vontade de praticar tudo aquilo. E nós temos aulas disso nas escolas. Os irmãos que conhecem sabem, né? As escolas que estão ensinando as crianças, meninas pequenas, os meninos também, mas eles estão ensinando a fazer essas coisas todas que desagradam a Deus. Bom, mas por que essas mulheres se dão a isto? O apóstolo Paulo explica também em Romanos, no capítulo 1, que por desprezar o conhecimento de Deus, o Senhor deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Aí a pessoa não quer vir à igreja, não quer se reunir, não quer ter compromisso com o evangelho, vai para dentro de casa assistir novela. Deus deixa a pessoa ir por aqueles caminhos que o coração dela quer. E a gente sabe onde que isso vai dar, e está dando, e o mundo está cheio de problemas causados por isso, essas insinuações malignas. Mas o Senhor nos livra disso, para a gente entender. Não adianta sonhar com um ambiente muito puro da igreja. As nossas crianças vão sair daqui, vão lá para frente da televisão, ou para um ambiente contaminado. Cada um de nós vai para este mundo. Nós não estamos em um mundo diferente, maravilhoso, não chegou ainda, só depois que Jesus voltar. Por enquanto é esse mesmo mundo onde todos nós estamos, verdade ou não? Amém. E então o apóstolo diz aqui, olha,
esse tipo de mulher que se dá a essas coisas, esses devaneios, e que fica assistindo novela, elas não vão conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Vamos procurar entender isso, que é um assunto meio sério. Mas se a gente conhecer a verdade não liberta a gente? Amém ou não amém? Então, tá, Jesus disse isso, mas vamos procurar entender o que Jesus falou em João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. João 8, 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mas para conhecer a verdade, tem que querer a verdade e permanecer nela. Então, essa palavra, infelizmente, não é para qualquer um, porque se a pessoa nem quer saber da palavra, como ela vai ser liberta pela palavra? O poder está na palavra de Deus, o poder de Deus através da palavra, para libertar, mas a pessoa não quer, então essa palavra não é para ela. Essas mulheres que deixam de buscar a Deus, que não leem a Bíblia, o apóstolo está falando de mulheres, mas é evidente que isso se aplica a homens também, que não quer ir para a igreja, não quer ter compromisso com a igreja, mas adora uma novelinha da TV Globo, essa pessoa já está dizendo não para Deus. O Senhor vai acabar deixando essa pessoa nos caminhos dela e ela não vai conseguir conhecer a verdade. É muito triste isso e, em consequência, não vai ser liberta. Mas e o que podemos fazer? Se pudermos fazer alguma coisa, vamos fazer, exortando, alertando, orando com essas pessoas para receberem essa libertação. É o que devemos fazer e o Senhor nos manda fazer. Vamos visitar esses Aloísios aí, né? Essas pessoas que estão precisando, visita. O Senhor manda a gente visitar, porque a pessoa sozinha não consegue se libertar. Aqueles demônios da TV Globo são terríveis. Um irmão trabalhou lá, ele disse que a sala da diretoria, presidente de diretoria toda, ali é uma sala que tem o ponto principal dela, uma sala escura consagrada a Satanás. Tem ali o preto velho, a pirâmide, isso, aquilo, e todos eles, os diretores, quando chegam para o trabalho durante o dia, naquele dia, a primeira coisa que tem que fazer é chegar ali e se ajoelhar a Satanás. Tudo ali é consagrado a Satanás, e muitas outras histórias que nós conhecemos de pessoas que trabalharam lá, que testemunharam o que é feito ali. Agora, o crente desavisado vai ficar na frente da tela, daquela TV, absorvendo aquela obra maligna. Aí uma irmã, uma mulher, é convidada para ir à igreja, ela não consegue, no fundo ela não quer perder o capítulo da novela, mas ela não consegue, ela não tem forças, e não vai ter mesmo por ela. Mas se a gente for declarar uma libertação, falar de Jesus, orar, pode ser que ela venha. Sozinha, ela não vem. Mas se a gente for, ela pode receber libertação através de nós. Nós cremos nisso, amém? Amém. Amém mesmo. Continuando. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, e também estes obreiros resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Esses dias um irmão me contou o seguinte: olha, lembra do fulano, o bispo tal, que era cantor, muito famoso? Ele deixou a igreja dele, deixou a igreja lá, a outra grande, abriu a igreja para ele. Logo na primeira reunião foram 3 a 4 mil pessoas, e ele foi metendo as mãos pelos pés, enchia a cara, a vida toda errada, e brigava com a mulher, e foi levando. Ele disse, esse irmão que me contou, ele disse: eu assisti lá em São Paulo, um salão imenso, ele tinha 2, 3 pessoas ali no máximo com ele na reunião, ninguém mais acreditava nele, e assim o homem morreu longe de Deus, com a vida toda errada.
obreiro que se desviou e foi grande, ele foi grande no Brasil e morreu assim horrivelmente, e morreu sem Deus, uma vida muito triste. O que se diz desses Janes e Jambres? Quem são esses? O mundo evangélico está cheio de pessoas assim, que não têm uma vida, não têm um testemunho, e estão querendo fazer a obra de Deus por interesse, por dinheiro. Eles falam bem, usam a internet, fazem, acontece, enganando as pessoas. Sobre os Janes e Jambres, existem várias teorias. A tradição judaica diz que eles eram os magos egípcios. Uma outra interpretação diz que eles eram aqueles que denunciaram o Moisés para o faraó. Parece que isso tem até em alguns filmes, os que denunciaram Moisés por ter matado um egípcio, né? Denunciaram para o faraó, a razão pela qual Moisés teve que fugir do Egito. E uma outra interpretação diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, havia um misto de gente, havia gente de vários povos, porque o Egito era uma grande potência. Ele não tinha como escravos e cativos somente judeus, israelitas. Eles tinham outros povos também. Quando o Egito foi destruído, literalmente destruído pelas pragas de Deus, e o povo de Israel estava cheio de gado, de riqueza, de tudo mais, aqueles outros povos saíram juntos. E esses povos são chamados na Bíblia de um misto de gente que veio junto. Em algum momento eles disseram: ô Moisés, peraí, assim não vai mais não. Vamos levantar para nós um capitão e voltar para o Egito. E de fato muitos tentaram voltar e nós não sabemos o que aconteceu com eles. Então é outra teoria que Janes e Jambres eram líderes dessa revolta que levou os outros, e se isso aconteceu assim, foi uma boa coisa, porque livrou os israelitas de um monte de penetras. Outros que não eram do povo de Deus queriam só aproveitar as bênçãos de Deus que eles estavam vendo desde o Egito. O Egito escurecia. O povo de Israel tinha luz normal, caía chuva de pedra lá, aqui em Israel tudo era maravilhoso, e os outros viam, então nós queremos também essas bênçãos, mas eles queriam a bênção, mas não queriam Deus, o Deus da bênção. Hoje tem muitos Janes e Jambres por aí, muita gente desse tipo, que quer a bênção de Deus, mas não quer o compromisso com Deus, não quer entregar a sua vida ao Senhor. E os Janes e Jambres, então, provavelmente eram líderes dessa revolta que fez aqueles desistirem. Deus tem nos revelado, muita gente vai desistir do Evangelho. No mundo inteiro, aproximadamente metade, no mundo inteiro, numa média, metade dos assistidores, frequentadores de reuniões evangélicas, já se afastaram. Na média, metade dos que frequentavam cultos em reuniões evangélicas no mundo inteiro, cristãos também, os católicos estão inseridos nessa média também, metade já se afastou na pandemia. E não voltaram depois. E muitos evangélicos também se afastaram. Mas com o que vem por aí, outros ainda se afastarão. Há muitas pessoas que estão no nosso meio, mas não muito, com convicção. E aí é um problema que a gente tem que lidar com isso. Aí vem o fecho final, que é o que Deus tem nos mostrado que Ele está querendo de nós, que também é a nossa identidade como comunidade, o que Deus está querendo de nós, conhecer cada pessoa, valorizar e amar cada pessoa. Nós precisamos que cada pessoa entenda que aqui no nosso meio não é um número na massa, na multidão. Cada pessoa é muito importante, é amada pelo Senhor, valorizada, e embora cheios de falhas, nós, a começar dos líderes e pastores, queremos ajudar, apoiar, atender, e o que pudermos fazer que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. A igreja não é para arrecadar dinheiro das pessoas, é para nós nos darmos às pessoas. Amém? Então vamos continuar. Tu, porém, Timóteo, agora vem a orientação para nós. Nesse mundo
esse mundo do jeito que está, inclusive o meio evangélico contaminado, seja lá o que for, no meio disso tudo, nós vamos ficar jogando pedra neles, nós vamos fazer o que Deus quer. O que Deus quer? Ô Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, tu tens seguido de perto. O que significa seguir de perto? É discipular, é fazer discípulo. Um discípulo é uma pessoa que nos acompanha, que nos segue de perto. Um pastor, nós tínhamos um programa de debate na rádio, eu me lembro desse pastor, ele era líder da Marcha para Jesus em São Gonçalo. E ele contou que um determinado obreiro lá, um pastor neopentecostal, chegou na igreja dele. Rapaz, você está fazendo coisa errada, rapaz. Você é um homem de Deus, tem que se destacar do povo. Termina o culto, você vai para o meio do povo cumprimentar as pessoas têm que te olhar com respeito, rapaz. Você é um homem de Deus, não pode ficar descendo assim as pessoas de qualquer jeito, não. Termina o culto, você entra e as pessoas não podem ter essa intimidade com vocês, não vão perder o respeito, rapaz. Ou você é um homem de Deus, ou as pessoas vão perder o respeito. Ele ficou arrasado, indignado. É claro que não tem nada a ver com a Bíblia, isso é um conselho humano, mas que infelizmente é praticado por muitos obreiros, grande pregador, missionário, pastor, o homem de Deus, aquele, vai lá, não vai conseguir falar com ele não atende ninguém, ele está ali para se apresentar, para fazer um show, teatro, e as pessoas ficarem assim maravilhadas. É triste isso, né? Ô Timóteo, o negócio é seguir de perto. Você aprendeu comigo, ensina para o outro, ensina para outro. É assim que tem que ser, Timóteo, seguir de perto. O quê? O ensino. Nós temos que ensinar dentro da palavra de Deus. O Senhor quer que cada obreiro aprenda a manejar bem a palavra da verdade. Todos os irmãos, manejar a Bíblia, porque nós temos que estar dentro daquilo que Deus determina para nós. Então as pessoas têm que acompanhar o nosso ensino. Nós não estamos aqui para fazer entretenimento religioso, fazer reunião gostosa, bonita, tudo isso é muito bom, mas não substitui a palavra. Nós temos que estar dentro da palavra, aprender a palavra, ensinar a palavra. As pessoas têm que ter contato conosco para ver o procedimento. Nós evitamos programação de massa, onde as pessoas não conhecem a vida do líder. Nós valorizamos mais as reuniões pequenas e células, onde as pessoas conhecem a vida do líder e tem que conhecer. E o líder tem que conhecer cada um. Se há necessidade, problema, os outros vão chorar, vão sofrer, vão orar junto, o líder vai poder ajudar. É assim que Deus quer. Nós temos que nos dar, e as pessoas têm que conhecer o nosso procedimento. Mas tem que conhecer o nosso propósito, o que nós estamos querendo. Usar os irmãos para arrecadar dinheiro, para fazer coisa grande, para projetar o nosso nome de líder? Não. As pessoas têm que ver a verdade. Qual o propósito que nós temos em fazer o que estamos fazendo? A fé, as pessoas têm que conhecer a nossa fé. O homem de Deus não pode ser desanimado, tem que ser um homem que crê, espera em milagres. As mulheres também Deus quer usar. E na paciência, a longanimidade, também o amor. Se eu não tiver amor, nada serei. A gente sabe disso. Sem amor não faz discípulo, não ganha ninguém. As pessoas que não veem amor em nós, elas não vão ter prazer em ficar no nosso meio, se elas perceberem somente interesses. Nós somos falhos, mas se Deus está conosco, Deus é amor. Vai haver algum amor que vai suprir falhas, vai perdoar pecados, vai trazer paz entre irmãos. É esse amor de Deus em nós que vai trazer isso. E, em consequência, a gente vai ter perseverança. Não desanima, mesmo que não venha ninguém na reunião, ou só o cachorrinho, né, o folhinha, a gente persevera. Se a obra é de Deus, a gente persevera. Não vai parar, não vai desistir, voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que bota a mão no arado e olha para trás. Começou, continua. Ah, mas está pesado, está difícil. Continua, a menos que Deus diga claramente para parar. Se Deus falou para parar, é outra coisa.
Mas se Deus não falou para parar, então não pare. Mas está difícil, continua. Está chorando, louve. Está difícil, louve. A coisa está pesada, louve. Continue. Amém ou não amém? Amém. O versículo 11. Você tem seguido também as minhas perseguições, os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu não gosto de contar problemas, aborrecimentos, tristezas e perseguições e lutas. Ninguém fique imaginando que a minha vida seja fácil, como de qualquer pastor. Não é. O peso é muito grande, as acusações, as armadilhas de Satanás são terríveis. Alguns irmãos mais velhos se lembram aqui de um programa de televisão que era muito gostoso. Deus usava um homem chamado Jimmy Swaggart. Quem lembra do nome dele aqui? Jimmy Swaggart era o maior pregador na televisão dos Estados Unidos, um homem da Assembleia de Deus, cheio do Espírito, e sempre foi. E um homem admirável, uma palavra, mas ele, sendo muito duro, ele denunciou, eu acho que foi um erro dele, mas um pregador meio de facilidade lá, e o cara ficou com muita raiva dele. E aquele sujeito preparou uma armadilha para o Jimmy Swaggart, botou uma mulher no caminho dele. Os Estados Unidos tem isso, o sujeito anda sozinho de carro com muita facilidade, aí lá pela Santa apareceu uma prostituta daquele jeito, enfeitadinha, bonitinha, ajeitadinha no caminho, pedindo carona a ele. Aí parece que a coisa estava bem preparada, o Jimmy Swaggart caiu naquela, deu carona à mulher, aí quando ia para o motel, aí a imprensa toda reunida ali, tudo já estava preparado, fotos e câmeras e tal, e tudo aquilo filmando, destruíram a vida do homem. E realmente foi um momento de fraqueza dele, depois ele confessou, reconheceu, mas nunca mais voltou a ser o que era. Mas ele reconheceu aquilo, confessou o pecado, e eu creio que Deus perdoou e o restaurou, mas aquilo o derrubou. Todos nós somos humanos, temos falhas em alguma área da nossa vida, nós sabemos disso, mas é o peso que a gente leva, e a gente precisa da ajuda dos irmãos. E uma coisa que Deus ensina é que a gente seja transparente. Os irmãos precisam conhecer o nosso fardo, a nossa luta, nossas dificuldades, para orarem por nós, nos apoiarem, nos sustentarem com suas orações. Amém? E esse versículo que eu gosto muito: ora, todos quantos, aí é para todos, quantos querem viver piedosamente ou fielmente de todo o coração para o Senhor em Cristo Jesus, serão perseguidos. Qualquer cristão vai ser perseguido. Se quer ser fiel a Deus, vai ser perseguido no trabalho, na vizinhança, incompreendido lá na escola de seus filhos, vai passar por lutas e problemas de todo tipo. É regra geral, esse mundo não gosta de nós, não gosta de Deus, e quem é de Deus vai passar por aperto. Aí a gente tem que decidir: você quer realmente ser do Senhor, andar na vontade de Deus? Então se prepara, vai passar por muita luta e aperto. Glória a Deus. Mas e os outros? Bem, os perversos, impostores, fingidos, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Deus conhece cada um, a gente não tem que ficar fingindo, demonstrando, nem convencendo ninguém, nem discutindo para provar que a gente está certo. O que nos justifica é o Senhor, Ele é quem está em nós e vai nos justificar. Então a gente vê que Deus conosco faz tudo acontecer para o bem. Agora, os impostores, enganadores, em algum momento eles vão ser conhecidos e a sua malícia vai ser detonada. Sobre isso, Deus tem nos revelado, e são revelações pesadas. Meus irmãos, nós estamos numa situação dificílima para eleições. Qualquer cristão não tem a mínima dúvida de em quem votar.
a situação está muito clara. O povo de Deus bandeou todo para um lado, assumiu sua identidade, a coisa está clara. Mas qual é a vontade de Deus? A gente ora pelo presidente Bolsonaro ganhar, ele vai ganhar? Ele pode até ganhar em número de votos, mas ele não vai levar, e muita coisa vai acontecer. Então Deus revelou um circo verde e amarelo pegando fogo de cima para baixo. Muita coisa vai acontecer, e quem vai levar a pior são os grandes líderes evangélicos que estão apoiando o presidente, que vão levar a pior. Então Deus tem revelado isso, vem uma massa de cima, um peso que vai amassar esses líderes. O meio evangélico vai ser sacudido, as grandes igrejas, os grandes ministérios, televisão, mas não sei o que, tudo isso vai ser bastante sacudido no Brasil. O poder das trevas está dominando o mundo. A BlackRock, os grandes do mundo, os iluminados do mundo estão aí dominando, e eles vêm para perseguir feio, com a permissão de Deus, os cristãos. Os cristãos verdadeiros vão ser perseguidos. A hora e a vez é das trevas neste mundo. O Senhor vai permitir, mas para que Deus vai permitir? Toda aprovação e escândalo é permitido pelo Senhor para que os aprovados se manifestem. Então Deus tem nos revelado isso. A igreja vai passar por momentos difíceis no Brasil, para que ela valorize as pequenas reuniões, a vida de cada pessoa, a santidade. A questão de política vai ficar em outra história. O Senhor quer o seu povo consagrado a Ele, evangelizando pelas casas, visitando. Nós vamos ser privados de um monte de coisas, de liberdades que temos hoje. Os evangélicos hoje podem muito. Chegar o presidente da República, isso vai acabar. Nós vamos ter que nos limitar a chegar ao Senhor em oração, clamando, passando aperto, sendo perseguidos. Senhor, não tem mais ninguém a quem recorrer, não tem mais ninguém, Senhor, aqui na terra a quem recorrer. Vou depender só do Senhor e os irmãos comigo que vão orar comigo. Nós vamos passar por momentos assim, de um avivamento espiritual na direção da santidade, das pequenas reuniões, nas casas, sofrimentos. Cristãos vão passar por muitos sofrimentos aqui, e tudo isso vai acontecer para que o evangelho verdadeiro floresça. É bom a gente lembrar, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui, e pouco tempo depois ele morreu, o seu ministério nos últimos anos, talvez pelo menos 6 últimos anos, o seu ministério foi exercido de dentro da cadeia, sem liberdade, prejudicado, condenado, mas assim, gemendo e chorando, ele fazia a obra de Deus. E o Senhor nos quer assim, provar para ver quem é fiel, mesmo debaixo de dor e de dificuldade, é aquele que vai ser arrebatado para estar com o Senhor nos ares para sempre. Aquele que é fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E muitos passarão pelo o perigo da morte realmente para provar a sua fé. Então, terminando, 14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A gente tem que valorizar 2 coisas: de quem você está aprendendo e o que está aprendendo. A Bíblia. A genealogia no Antigo Testamento é uma coisa que, em geral, crente nenhum gosta de ler. Raramente a gente gosta de ler genealogia. Fulano é filho de Cicrano, filho de Beltrano. A gente gosta, às vezes, de passar direto por aquilo. Mas para Deus é muito importante. A sua filiação, quem é o seu líder? Como é a vida dele? O seu pastor, você tem orado por ele? A vida dele está no altar de Deus, ele tem vida santa, você está procurando ajudá-lo, orar por ele. Ô Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Tudo que eu sofri, passei aqui
por causa do Senhor, você foi companheiro meu, Timóteo. Isso você transmite a pessoas fiéis, idôneas, para transmitir a outros. Nós estamos seguindo pessoas que têm uma vida, porque nós estamos observando. O nome comunidade vem disso, de uma vida comum. Por isso a Bíblia chama, né, no início do livro de Atos, de comunidade dos cristãos. Nós temos uma vida comum. O obreiro não vai se esconder aqui atrás, ele tem a vida conhecida de todos, e essa vida comum é conhecida para que as pessoas saibam a quem estão seguindo e vão nos ajudar nas nossas fraquezas, para nós estarmos sempre firmes no Senhor. Nós vivemos uma época em que há muito pastor chorando, muito obreiro desanimando. Os tempos são difíceis e toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. A Bíblia é para ser lida, não só carregada debaixo do braço. Se bem que isso já é uma grande coisa. Hoje muita gente tem a Bíblia no celular, e o celular, para bom entendedor, tem um monte de versões, a gente pode comparar, fazer estudos no celular. Então a Bíblia no celular é excelente. Só tem um detalhe: o celular não testemunha do Senhor. A gente anda com o celular, os outros não vão reconhecer que a gente é do Senhor. Então, botar uma Bíblia embaixo do braço, pode até não usar, mas as pessoas vão olhar: olha ali, aquele ali é um crente. Bom, a Bíblia precisa ser lida. A gente deve procurar uma versão e um tamanho de letra que a gente possa ler e ter prazer em ler e entender. Nós distribuímos um calendário no início do ano para todos lerem juntos. Então, alguém que tiver alguma dúvida, os outros estão lendo a mesma coisa. Pergunte aos irmãos, vamos esclarecer. Nem todos entendem tudo da primeira vez que leem. É preciso a gente comentar, consultar, perguntar. É muito bom. A Bíblia é útil para tudo isso. Agora, principalmente para a prática. E aí nós vamos ajudar um ao outro. Meu irmão, você está de acordo com a palavra? Esse seu procedimento aí no trabalho, o seu relacionamento com o chefe, está de acordo com a palavra? Nós estamos corrigindo, repreendendo, ensinando. Meu filho, aprende aí a respeitar os mais velhos. A tia na escola é autoridade. Não fale mal da tia, não se junte com os outros para se rebelar contra a tia. Nós vamos ensinar o que a Bíblia nos ensina como o padrão cristão para o casamento, para a família, relacionamento de pais com filhos, irmãos com irmãs. Nós vamos ensinar tudo isso. A Bíblia tem tudo isso. Nós precisamos ler, guardar no coração e usar na prática para ajudar uns aos outros. E essa é a receita que o Senhor nos dá, que nós temos procurado seguir no nosso meio, a comunidade. Como a gente valoriza isso, a vida em comum, uns conhecerem a vida dos outros, nós vamos procurar ajudar os irmãos. E ao conhecer, nós vamos conhecer muitas falhas. Não é para falar mal, não é para criticar, é para ajudar. Alguém diz amém? Nós vamos ser assim, com o amor de Deus, ajudando uns aos outros, respeitando, acatando os líderes, orando por eles, vamos caminhar. E tem muita gente aí fora precisando de ajuda. Muita gente precisando e nós vamos ajudar. Quem quer agradar a Deus, quem quer fazer algo de bom para Deus, se proponha. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ir. Nós estamos numa época em que há muito crente online, muito crente trancado dentro de casa e não vai praticar a religião verdadeira, não visita, não vai, não procura os necessitados. Eu posso garantir que a maioria dos que estão aqui, se não todos, estão mais ou menos bem com o Senhor, porque conseguiram vir, é uma grande vitória. Os mais necessitados não estão aqui. Até pensaram em vir, alguns foram convidados e não conseguiram, alguns não têm ânimo, não têm força, e o diabo amarra, impede que eles venham. Então, é necessário que eles sejam ajudados.
e o Senhor nos manda ajudar. Os mais carentes não estão aqui, estão aí fora, e o Senhor nos manda ir até eles, e a gente vai mostrando o amor de Deus, levando a palavra, orando. Isso tem uma força tremenda. O amor, mesmo que a gente não tenha muitas palavras, não saiba muita coisa, mas você leva amor, você leva apoio. As pessoas precisam disso. Então proponha no coração: Senhor, eu quero ser um discípulo. Isso é ser discípulo, e que Deus nos ajude a caminhar nessa direção. Amém? Testemunho. A paz do Senhor a todos, irmãos. Irmãos, eu gostaria de contar aqui um pouquinho da minha trajetória aqui na Ramar. Tudo começou no ano de 2021, eu passei o ano todinho desempregado. Uma vez eu conheci Marcos Paulo, nosso pastor, aqui, ele estava aqui na obra, eu perguntei assim para ele: quer uma ajuda a ele? Toda ajuda é bem-vinda. Eu vim aqui e ajudei, mas eu não tinha muita intimidade com ele. Mas um dia eu bati na porta dele, eu estava muito angustiado, a fim de um emprego. Cheguei para ele: pastor, o que eu mais preciso na minha vida é um emprego. Ele virou: não, o que você precisa é se posicionar diante de Deus. Eu saí dali da casa dele com aquelas palavras na mente, aquilo ali entrou no meu coração, eu comecei e isso abriu as portas para mim. Outro dia eu cheguei na casa dele, passado alguns dias, eu tinha uma entrevista de emprego, uma resposta de emprego. No outro dia ele: vamos para São Paulo comigo? Falei assim: como assim? Ele: vamos para São Paulo comigo? Eu falei assim: tá, pastor. Fui para São Paulo com ele. O emprego não saiu, mas graças a Deus consegui uma outra oportunidade no centro de recuperação, onde eu posso contar, dizer ali todos os benefícios que Deus tem feito na minha vida, pela inteligência do pastor, que Deus deu uma inteligência a ele, deu uma sabedoria a ele, e ele foi sábio com as suas palavras para comigo. E eu já há 1 ano e pouco que eu sirvo a essa igreja, a comunidade Ramá de Xerém. Muito obrigado, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agenda da igreja. Olá, boa tarde, eu sou a Cristiane, todo mundo já me conhece, lá da comunidade Ramá em Xerém. E gostaria de estar convidando vocês a estarem fazendo parte das nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Curta, comente, compartilhe e clique lá no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa comunidade. E neste mês em especial, estamos comemorando nossos 17 anos ali em Xerém, com a graça de Deus, muita força de vontade e o poder de Deus agindo em nossas vidas. Você pode estar vindo ainda comemorar conosco num desses próximos domingos. Agora, esses últimos que passaram foram uma bênção. Desde o dia 2 de outubro estamos comemorando o nosso aniversário aqui em Xerém. Está sendo uma maravilha. O final de semana passado foi intenso, de sexta a domingo. Muitas bênçãos, o céu chegou pertinho de nós, ou nós chegamos pertinho do céu. Foi uma maravilha, com o pastor Almir na sexta-feira, com o pastor CH no sábado e o pastor Érico no domingo. Foi muito gratificante, foi muito edificante para as nossas vidas. Podemos sentir Deus imensamente ali naquela igreja. Foi muito bom e obrigado aos irmãos que compareceram e fizeram da nossa vida uma felicidade tremenda. Deus é muito bom, Deus é bom demais. Agora vamos para a nossa agenda da semana. Hoje teremos um mutirãozinho na igreja para não perdermos o costume, né? Tivemos, na Grande Verdade, para poder dar continuidade na nossa obra e que está deixando o nosso templo muito mais confortável para estarmos na presença do Senhor. Amanhã, domingo, às 8 horas, teremos a nossa consagração. Venham participar conosco. E às 17 horas teremos o nosso culto de louvor e adoração com a doutora Ana Cristina. Ela é psicanalista e sempre tem uma palavra de Deus muito forte para o nosso coração. Venha, convide alguém, venha participar conosco desse culto, que ainda faz parte da nossa comemoração de aniversário. São 17 anos de Ramá em Xerém, de muita felicidade. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês para participarem conosco desse culto, que é sempre uma bênção em nossas vidas. E na segunda-feira estaremos indo para o culto em Niterói. Se você estiver com vontade de participar conosco lá junto com os irmãos,
procure o pastor Marcos Paulo ou o Rafael para poder saber como vai ser a logística do nosso deslocamento até Niterói. Na terça teremos nossas células, que vai ser na casa do Enivaldo, né, que é o Enivaldo e Priscila, na casa do pastor Marcos Paulo e na minha casa. Se você quiser participar de uma das células, nos procure na igreja e venha conosco participar. É sempre muito bom. Estamos sempre falando da nossa semana, falamos da palavra e discutimos uma série de assuntos espirituais. É muito bom. Venha participar conosco. Na quarta, temos o nosso discipulado. Esse último eu fui. Foi uma maravilha, muito bom. A gente aprende, a gente descobre. É muito edificante para nossas vidas. Venha participar também do discipulado. Às 19 horas, na igreja, na rua José Gervásio, número 100, em Santo Antônio da Serra, aqui em Xerém. E na quinta-feira temos o ensaio de dança e o ensaio de louvor. Ensaio de dança é com a Priscila, esposa do pastor Marcos Paulo, e o de louvor com a Priscila, esposa do Enivaldo. Venha participar se você tem um desses ministérios em sua vida. Venha fazer parte conosco. Só procure uma delas aqui na igreja e veja se você tem condições e pode estar participando desse ministério. Na sexta-feira nós temos a oração e intercessão na igreja, aqui em Santo Antônio, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha participar, traga um amigo, um parente, um conhecido, alguém que você encontre na rua, que esteja precisando de oração, precisando entregar a vida ao Senhor, para ter o que o Senhor nos dá, essa felicidade, essa paz. Chame alguém, traga para esse momento de oração. Às 20 horas, na nossa igreja, rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, em Xerém. Venha participar. Nos procure para qualquer dúvida que você tenha. Será um prazer em poder estar com você, estar te ajudando e aumentando a grande família do Senhor. Um grande abraço e até a próxima semana. Olá, gente, estou de volta e agora para convidar você. Nós estamos fazendo 17 anos de ministério da comunidade Ramá de Xerém. Foram muitas lutas, muitas guerras, mas também muitas vitórias e conquistas. Com certeza iremos dividir com você esse momento tão especial para nós, tá bom? Anota aí na sua agenda. No domingo, dia 2, às 5 horas da tarde, estaremos recebendo o pastor Djalma, da comunidade Ramá de Parque Paulista, de onde nós somos originários, de onde tudo começou e iniciou. Vai ser um grande prazer receber esse homem de Deus. Ele realmente é extraordinário, pastor das ovelhas, aquele que cuida, aquele que zela, e com toda aquela experiência ele vai estar aqui compartilhando, e os irmãos da comunidade Ramá de Parque Paulista fazendo louvor junto conosco da Ramá de Xerém. Sexta-feira, dia 7, receberemos a visita do nosso ilustre pastor Almir, da Assembleia de Deus Filadélfia, com a palavra impactante e desafiadora, junto com os irmãos do louvor de lá que farão a grande festa conosco. Receberemos ainda o pastor Gilberlan nessa sexta, louvando a Deus, vai ser uma verdadeira festa. O pastor Gilberlan do ministério A Porta da Arca. No sábado, dia 8, estaremos recebendo o pastor Carlos Henrique, da comunidade Ramá de Santa Cruz da Serra, sempre muito bem acompanhado com aquela galerona, fazendo uma verdadeira festa, e vai ser maravilhoso, uma noite inesquecível. No domingo, dia 9, receberemos nosso pastor presidente, pastor Érico Rodolfo Bussinger, com a palavra sempre desafiadora, uma palavra profética, né? E eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível para todos nós. Já no domingo, dia 16, nós receberemos a doutora Ana, trazendo cura à nossa alma, palavra sempre maravilhosa. Ela é psicanalista, tem toda uma experiência, um know-how junto com tratamento de pessoas, cuidado de pessoas, e eu sei que vai ser maravilhosa essa noite também. Dia 23, receberemos o pastor querido Ricardo, lá da Igreja Batista Renovada de Imbariê. Mandar um grande abraço, pastor Lugão, gente amada, querida, estarão conosco, vai ser uma noite maravilhosa. Também o pessoal do Ministério de Louvor da Igreja Batista Renovada estará louvando a Deus junto conosco, tá?
No dia 23, Pastor Ricardo, no dia 30, estaremos fechando a nossa festa. Eu vou estar ministrando para os irmãos e o pessoal da comunidade Ramá de Xerém vai estar louvando. Vai ser também uma noite inesquecível, onde nós estaremos falando de toda a nossa trajetória. Durante esse período, nós vamos estar junto com vários irmãos que congregam conosco desde o início, onde tudo começou, e você é o nosso convidado especial. Vem aqui fazer parte dessa festa, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Nosso endereço, Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica ali no bairro Santo Antônio da Serra, ou Beira Serra, você escolhe, em Duque de Caxias, em Xerém. Venha estar conosco, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.